Que o Clube de Regatas Vasco da Gama vem enfrentando imposições elitistas e preconceituosas desde sua fundação, todo vascaíno já sabe. O que, em pleno 2023, os fãs de futebol ainda não entenderam é o motivo do Vasco vir sendo perseguido, tendo o estádio de São Januário como principal alvo. Esse vídeo foi criado para explicar o motivo. No final do ano de 2022, a 777 Partners adquiriu o futebol do Vasco e teve a audácia de marcar uma reunião com o governador Cláudio Castro para questionar o motivo do Maracanã estar operando sob concessão provisória, já que o Vasco S.A.F. teria grande interesse em participar da licitação para administrar o estádio. O que, para o governador, pareceu ser um enfrentamento, já que teve repercussão nacional e seu conchavo com o Flamengo era tratado na surdina, como um trato entre dois amigos íntimos. Mas antes de mais nada, quero fazer 2 registros aqui. O primeiro é sobre minha convicção de que o Maracanã deve ser administrado pelos clubes de futebol e não simplesmente por empresas. A vocação do maior do mundo é para o futebol e quem faz o espetáculo são os clubes. Portanto, é dessa premissa que nasce a minha certeza que o melhor para o Maracanã é ter clubes de futebol à frente da sua gestão. O que me foi perguntado é se teria data prevista para a concessão. O que eu disse foi: sejam bem-vindos ao Brasil. Aqui, os tribunais de contas têm autoridade de retirar editais ao seu tempo e enquanto não fosse superado todos os questionamentos, não haveria o que se falar em data. Após o assunto gerar debate em nível nacional, Cláudio Castro, já denunciado por várias negociatas e recebimento de propinas, recorreu à sua relação excessivamente próxima a alguns integrantes do Poder Judiciário Estadual do Rio de Janeiro. Ainda em 2023, ele já tinha dado uma demonstração de poder ao esmagar a tentativa de greve dos professores da rede estadual, também usando sua influência no judiciário, fazendo com que os professores voltassem às salas de aula sem conseguirem a maioria de suas reivindicações. Infelizmente, para todo mundo que gosta de futebol, a ira do governador foi concentrada no estádio de São Januário. Como o estádio vem sempre se atualizando para estar de acordo com as normas de segurança, restou ao projeto de vingança focar no entorno do estádio, por ter uma comunidade vizinha. A tática é culpar o Vasco pela incompetência do governador em cuidar da segurança pública, expondo o preconceito centenário que o Vasco vem sofrendo por ser o único clube grande sediado no subúrbio da cidade. O restante da história, o Brasil já conhece. O São Januário de portões fechados, o estádio pode ter jogo, mas sem informações. Olha, eu tô chocado com esse resultado. Eu ia falar a mesma coisa, chocado. Tô chocado. E assim, vou tentar me acalmar para não usar um termo desrespeitoso com o sistema judiciário do Brasil, mas eu não consigo achar outro termo que não uma medida elitista e preconceituosa que é mantida após uma segunda análise do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Porque ela é baseada, primeiro que numa premissa falsa, de que já que tem violência na região, tráfico de drogas na região, você tem que interditar o São Januário. Por que eu digo que ela é uma premissa falsa? Porque o jornal Globo fez um levantamento mostrando que há mais tiroteios no entorno do Maracanã do que em São Januário. Então, se você for adotar uma medida com a mesma régua, você tem que interditar o Maracanã, onde também há comunidades próximas ao estádio e onde, segundo o levantamento do jornal Globo, há mais tiroteios do que em São Januário. Se você tiver aí a isonomia, você vai ter que interditar não só o Maracanã, mas o Rio de Janeiro inteiro. Não pode mais ter escola de samba, você não pode mais ter um monte de festa que acontece em comunidade. E quando o Ministério Público solta uma nota reconhecendo que abro aspas, é o que está escrito, forte influência ou presença do tráfico de drogas na região, ele está assumindo na prática que há uma falência do Estado em garantir a segurança pública dos moradores da região, entre eles o Vasco. E quando o Ministério Público assume essa falência do poder público, o que ele faz? Em vez de recomendar, orientar que o Estado vá lá e resolva o que é de responsabilidade do Estado, a segurança pública, ele pune os moradores, ele pune as vítimas e ainda coloca um carimbo nessas vítimas, nada pode acontecer aí, só o tráfico de drogas, porque não vai acontecer nenhuma medida de segurança motivada por essa constatação do Ministério Público, não mandou o Estado fazer nada ali para resolver. Olha, Fernanda, hoje completam 70 dias que São Januário está fechado, desde aquela partida contra o Goiás.
O Vasco foi punido pelo STJD, que é a Justiça Desportiva, cumpriu sua pena no STJD, como manda o figurino, assim como, por exemplo, o Santos na Vila Belmiro, que teve um problema na mesma semana, cumpriu sua pena e já está recebendo jogos com seus torcedores lá na Vila Belmiro. E hoje, Fernando, o que a gente tem é um caso de que o campeonato não tem isonomia. O Vasco, eu posso falar essa palavra para esse âmbito, tranquilamente está sendo perseguido, não só pela justiça comum, mas também foi perseguido muitas vezes quando precisou entrar nessa própria justiça para poder jogar no Maracanã. Hoje o Vasco é um clube que tem que brigar na justiça para jogar no estádio em que foi o primeiro campeão e que é um bem público. Hoje o Vasco tem que brigar na justiça para poder receber torcida na sua própria casa, uma casa construída pelos próprios torcedores do Vasco em 1927. São mais de 100 anos de luta, é um século lutando contra esse tipo de coisa e em pleno 2023, mais uma vez, a justiça continua fechando as portas de São Januário. Esquisito. André, eu já fui a centenas de jogos em São Januário e eu não estou exagerando aqui. Eu realmente já fui a centenas, 200, 300, não sei quantos, já perdi a conta, eu não fico contando. Sabe quantas vezes eu já vi problemas de segurança, assim, de confusão, brigas e coisas do tipo? Algumas vezes. Todas elas por conta de confrontos da torcida entre ela, da torcida com a polícia. O problema nunca vem de fora para dentro, tá me entendendo? O problema não é o entorno. Quando há problema, o problema é o problema que acontece em qualquer lugar. O jogo pode ser em São Januário ou pode ser na Lua. Então, assim... É isso que eu ia falar, não adianta a gente ficar aqui, mas tem assalto na imediação de São Januário. Ontem, não faz 24 horas, eu estava voltando para casa, o meu filho me mandou uma mensagem falando: pai, cuidado, porque aqui na frente do prédio estão assaltando. Ontem teve jogo do Palmeiras aqui, pela Libertadores. Eu moro do lado do Allianz Parque. Então, assim, é um problema de segurança pública, é um problema nosso do país. E agora o estádio não é liberado. Cara, olha, tá com cara de ser coisa muito mais séria e muito mais nojenta o que tá acontecendo com São Januário, tá? É exatamente isso, André. Aqui eu ergui meu tempo para vencer. Eu já lutei por negros e operários. Te enfrentei, venci, fiz São Januário.